Bem-vindos ao canal Pura Matemática. Esse é mais um vídeo da série Enem mais Veste. Então, se você está estudando para o vestibular ou para o Enem, acompanhe os vídeos como parte dos teus estudos. Vamos ao vídeo de hoje. Eu vou falar sobre as relações fundamentais da trigonometria nesse vídeo. Basicamente são três relações. Uma que relaciona seno de x e cosseno de x, outra que relaciona secante de x e tangente de x, e outra que relaciona cossecante de x e cotangente de x. Vamos lá então. Bom, para começar, eu coloquei ali um ângulo x no primeiro quadrante da circunferência trigonométrica, tá? E já as suas projeções sobre os eixos horizontal e vertical. A projeção da extremidade do ângulo x sobre o eixo horizontal, tá, nos dá o cosseno de x. Essa projeção cai no ponto B1, a distância de O até B1 é o cosseno de x. O seno do ângulo, ele é a projeção da extremidade do ângulo até o eixo vertical, até o eixo dos senos. No caso, é o ponto B2. Então, a distância de O até B2 é o seno do ângulo x. Mas isso está representado ali no triângulo retângulo pelo cateto em vermelho, tá? Que tem a mesma medida de O até B2. A distância de A até B1 é a mesma de B2 até O. A circunferência trigonométrica ela tem raio unitário. Então, a hipotenusa desse triângulo retângulo mede 1, está marcado ali, é a distância de O até A. Como é um triângulo retângulo, a gente pode aplicar Pitágoras nesse triângulo. Então, usando a relação de Pitágoras, nós temos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Essa é a primeira relação fundamental da trigonometria. Ela associa seno de x e cosseno de x. Agora a gente vai usar essa relação para deduzir as outras duas relações fundamentais da trigonometria. Tá? A gente pode fazer isso geometricamente também, mas nesse vídeo eu vou fazer apenas algebricamente. Tá? Para isso a gente vai precisar lembrar de algumas coisas. A gente vai precisar lembrar que a tangente de x é seno de x dividido por cosseno de x, que a cotangente de x ela é cosseno de x sobre seno de x, ela é o inverso da tangente, e a secante de x é o inverso do cosseno, 1 sobre cosseno de x, e a cossecante de x é o inverso do seno, 1 sobre seno de x. Bom, então a gente vai partir dessa primeira relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então a gente vai começar dividindo toda ela por cosseno ao quadrado de x. Então vai ficar seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Então, primeiro eu só vou reescrever ela como uma fração elevada ao quadrado, né? Cada parcela ali da equação sendo uma fração elevada ao quadrado. Agora, seno de x sobre cosseno de x é tangente. Então, a primeira parcela da esquerda vai ficar tangente ao quadrado de x. A segunda parcela é 1, porque cosseno de x dividido por cosseno de x é 1. Então, 1 igual a 1 sobre cosseno é secante. Então, secante ao quadrado de x. E essa é a segunda relação fundamental que a gente vai ver nessa aula. Tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado de x. Então, uma relação que associa tangente de x com secante de x. A próxima, a dedução é bem parecida. Tá? Só que ao invés de dividir tudo por cosseno ao quadrado, eu vou dividir tudo por seno ao quadrado de x agora. Então, seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x, igual a 1 sobre seno ao quadrado de x. Então, reescrevendo de novo como uma fração elevada ao quadrado, e agora trocando, né, pelos valores adequados, seno de x dividido por seno de x é 1, então é 1 ao quadrado, que é 1. Cosseno de x dividido por seno de x é a cotangente de x, então cotangente ao quadrado de x. E do lado direito da igualdade, 1 sobre seno é cossecante. Então, cossecante ao quadrado. Essa é a terceira relação fundamental. 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Agora a gente vai usar essas relações para resolver alguns exemplos. Eu vou resolver 3 exemplos aqui. Primeiro, determine o valor de cosseno de x, sabendo que seno de x é igual a menos 3/5 e que x está no terceiro quadrante. Então, foi dado seno de x, o quadrante em que está o ângulo x, e a gente quer cosseno de x. Qual é a expressão que relaciona seno de x e cosseno de x? É aquela primeira relação fundamental que nós vimos. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Agora a gente vai substituir seno de x por menos 3/5. Então, menos 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Fazendo as contas. 9 sobre 25 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isolo o cosseno ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 9 sobre 25. Cosseno ao quadrado de x igual a 16 sobre 25.
Bom, isso é uma equação de segundo grau na variável cosseno de x. Eu vou ter duas raízes aqui. Uma delas positiva e outra negativa. Cosseno de x é igual a mais 4 quintos ou cosseno de x é igual a menos 4 quintos. Como é que a gente sabe qual das duas a gente deve escolher agora? Bom, para isso a informação do quadrante em que o ângulo se encontra. Foi dado ali no problema, ó, x está no terceiro quadrante. Qual é o sinal da função cosseno no terceiro quadrante? Vamos lembrar que o cosseno é negativo no segundo e terceiro quadrantes e positivo no primeiro e no quarto quadrantes. Então, como ele está no terceiro quadrante, o cosseno de x deve ser menos 4 quintos. Então, a resposta é cosseno de x igual a menos 4 quintos. Por isso a importância de saber o quadrante que o ângulo se encontra. Não basta usar essa relação fundamental. Vocês viram que ela vai nos dar duas respostas, uma positiva e uma negativa. Eu preciso de uma informação adicional ainda para escolher a resposta correta. Próximo exemplo. Determine o valor de m e o quadrante do ângulo x, sabendo que seno de x é igual a m mais 1 sobre 3 e cosseno de x é igual a m raiz de 5 sobre 3. Aqui nós temos seno de x e cosseno de x em função de uma outra variável, uma variável m. A gente quer descobrir o m e o quadrante em que o ângulo x está. De novo, seno e cosseno, a gente vai usar a relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Substituindo ali m mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais m raiz de 5 sobre 3 ao quadrado e igual a 1. Ali na primeira parcela do lado da esquerda, m mais 1 ao quadrado é um produto notável, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O denominador, 3 ao quadrado, é 9. A segunda parcela, m raiz de 5 sobre 3 ao quadrado, é m ao quadrado, raiz quadrada de 5 ao quadrado, vai cortar a raiz com um expoente, vai sobrar 5, então 5m ao quadrado, e o denominador também é 9. Como ambas as frações têm o mesmo denominador, a gente pode passar esse denominador multiplicando para o lado direito e somando aquelas duas parcelas que têm o m ao quadrado, eu vou ficar com 6m ao quadrado mais 2m mais 1 igual a 9. Jogando 9 para a esquerda, a gente tem uma equação de segundo grau. 6m ao quadrado mais 2m menos 8 igual a 0. Antes de resolver essa equação, eu vou simplificar. Tá? Todos os coeficientes eles são múltiplos de 2, então a gente consegue simplificar essa equação por 2 e aí reduz o valor dos coeficientes, facilitando um pouco as contas. Então a gente tem que resolver, na verdade, 3m ao quadrado mais m menos 4 igual a 0. É uma equação de segundo grau, a gente acha as raízes por Bhaskara. Eu não vou resolver o Bhaskara aqui, vou colocar direto as raízes, tá? As raízes são 1 e menos 4 terços. Então vamos lá. Seno de x e cosseno de x dependem de m, estão escritos em função de m. Então vamos lá, se m for igual a 1, o seno de x vai ser, troca o m por 1 na expressão do seno, então vai ficar seno de x igual a 2 terços, e troca o m por 1 na expressão do cosseno, então vai ficar cosseno de x igual a raiz de 5 sobre 3. Observa que seno e cosseno de x são positivos, ambos são positivos. Qual é o quadrante em que seno de x e cosseno de x é positivo ao mesmo tempo? Isso só ocorre no primeiro quadrante. Então, lembra que perguntava o valor de m e o quadrante. Se o m for 1, o quadrante é o primeiro quadrante, tá? Porque seno e cosseno foram positivos, são positivos. Agora, se o m for igual a menos 4 terços, troca o m por menos 4 terços na expressão do seno, vai ficar seno de x igual a menos 1 nono, e troca o m por 4 terços na expressão, por menos 4 terços na expressão do cosseno. Cosseno de x é m raiz de 5 sobre 3, troca o m por menos 4 terços, vai ficar menos 4 raiz de 5 sobre 9. E observa que aqui o seno de x e o cosseno de x são ambos negativos. Qual é o quadrante em que isso ocorre? É o terceiro. Portanto, x está no terceiro quadrante. Tá? Último exemplo. Determine o valor de secante de x, sabendo que tangente de x é igual a menos 2 e x está no segundo quadrante. Qual é a expressão, qual é a relação fundamental que associa secante de x e tangente de x? É aquela secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado. Agora, troca a tangente por menos 2, vai ficar secante ao quadrado de x igual a 1 mais menos 2 ao quadrado. Observa que o negativo também está sendo elevado ao quadrado. Então, vai ficar secante ao quadrado de x igual a 1 mais 4, menos 2 ao quadrado é mais 4. Tá? Então, 1 mais 4, 5. Secante de x vai ser menos raiz de 5 ou mais raiz de 5. Dois valores, de novo. Agora, qual valor a gente vai escolher? Está dito ali no problema o seguinte, ó, x está no segundo quadrante. Né? Qual é o sinal da secante no segundo quadrante? Lembra que secante é o inverso do cosseno.
Então o sinal da secante acompanha o sinal do cosseno. No segundo quadrante, o cosseno é negativo, logo a secante vai ser negativa também. Então a resposta que a gente quer aqui é secante de x igual a menos raiz de 5, porque o ângulo está no segundo quadrante, tá bom? Espero que tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, que as principais eu respondo. E nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos e até o próximo vídeo.